Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando, estudando, refletindo a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, tá? Então, nosso culto vai estar mais uma vez, sendo voltado a estudar a respeito da revelação do Senhor através da Bíblia, mesmo com todas as suas limitações, mas através da Bíblia também Deus se revelando, aos homens. E no Salmo 119, versículo 111, a Bíblia diz assim: os teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são eles o gozo do meu coração. Esse é o recado, essa é a música do salmista a respeito do testemunho, dos testemunhos do Senhor, que é a palavra dele, que é a própria Bíblia, que é a lei, enfim, dentro do entendimento dele, tudo isto é a palavra de Deus. E os teus testemunhos são a minha herança para sempre, para toda a eternidade, apesar que o judeu não entendia muito claramente a respeito dessa questão de eternidade, pois são eles o gozo do meu coração. Na paráfrase terapêutica, a gente então tem o seguinte: somos bem-aventurados, muito bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, então, seguindo o seu projeto de salvação e atuando como Espírito Santo, então ele diz o seguinte, e por seu Espírito ajudador, tem feito com que a nossa alma tenha cada vez mais prazer em seu testemunho amoroso, e o que tem se tornado nossa herança mais valiosa e eterna. Vou repetir, porque tem aí uma riqueza nessa palavra, Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem feito com que a nossa alma tenha cada vez mais prazer. Quem é que tem feito para que a gente tenha mais prazer com o testemunho dele? O próprio Deus. Tem feito com que tenhamos mais prazer, em seus testemunhos amorosos, o que tem se tornado nossa herança mais valiosa e eterna. É o que há de mais precioso para todos nós. Assim, no nosso culto, a gente tem buscado aprender sobre o amor de Deus com o mundo, e isso nos inclui, veja que há uma diferençazinha aí. Eu não estou, não devemos estar buscando conhecer o amor de Deus em relação a mim, mas em relação ao mundo. E aí eu estou incluído, O amor em relação ao mundo, a todas as pessoas. E eu me incluo nisto. Aí ele coloca... Cadê? Confiamos que tem... Em relação ao amor de Deus, como ele faz para nos valorizar? Como é que ele atua para nos valorizar? Primeiro, ele nos recomenda. Tem aqui essas duas palavras. Uma ele nos recomenda. E olhe que ele nos conhece muito bem. Ele conhece o que há de bom e o que não há de bom em nós. O que há de proveitoso e o que não há de proveitoso em nós. Ele conhece muito bem, mas ainda assim ele nos recomenda. Lá no texto de 1 Coríntios 13, ele diz: tudo crê, tudo crê de bom em relação ao amado. Então, é amor. Enxergar essa bondade em nós só com amor. É preciso amar para poder ver o que até nós temos dificuldade de enxergar. Tá bom? Então, primeiro ele nos recomenda. Ele chega para a pessoa e diz assim: olha, estou recomendando a você fulano de tal. Olha, ele tem esses defeitos
ele tem todos esses defeitos, mas ele tem algumas virtudes maravilhosas, não é? Até confiado no que ele mesmo está fazendo em nós. Quer dizer, muitas vezes essas virtudes têm a ver com o que ele está operando na vida da gente. E aí ele recomenda com essa, né, por causa do seu amor. A outra palavra é predispõe-se, né? Veja só, como é que ele nos valoriza? Não somente nos recomendando, mas se predispondo a nos ajudar, a nos capacitar, a nos dar condições de sermos agradáveis a Ele e a nós mesmos, né? Ele se predispõe a isso. Tem algumas coisas que ele opera naturalmente em relação a qualquer ser humano, mas tem algumas coisas que ele só opera se a pessoa quer, se a pessoa né, abre o coração para que ele possa atuar dessa forma. Entende? Então isso faz parte desse respeito que ele tem ao indivíduo, né? Deus trabalha com pessoas e não com robôs. E é preciso que a pessoa queira, porque ele respeita o que a pessoa está querendo. Tá? Ok? Vamos ver aqui mais. Aí aqui tem assim: tudo isso ele faz com amor e por amor. Com muito amor e por muito amor que ele tem para com cada um de nós, né? Tudo crê quanto aos bons potenciais dos amados. Então, ele olha isso. É a diferença entre quem gosta e quem não gosta de alguém. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente respeita alguém, a gente olha, né, as coisas positivas. A gente pode até enxergar os negativos, mas a gente vê e coloca aqueles negativos tão pequenos que eles desaparecem diante das virtudes que a gente vê, né? Diante das virtudes que a gente gosta naquela pessoa. Então, tem defeitos? Tem, é humano, né? Mas ele tem virtudes. Olha as virtudes que essa pessoa tem, superam os defeitos. Isso é porque a gente gosta dela, a gente ama aquela pessoa. A mesma coisa é quando a gente não ama, né? É quando a gente, então, a pessoa pode ter 200 virtudes, mas tem 3 defeitos que são graves. Então você esquece as 200 virtudes e você foca e lembra, e trabalha, e atua, e conversa, e reclama em cima daqueles 3 defeitos. Porque você não ama, porque você não gosta, né? Quando a gente ama, a gente gasta o nosso tempo nas virtudes e não nos defeitos que a pessoa tem. Agora, muitas vezes as pessoas têm agido diferente disso, ou seja, não têm amado ou têm se preocupado, né, em agir diferente disso que Deus faz para nos valorizar, com o argumento de que, não, eu preciso ser assim porque a pessoa precisa descobrir que tem erros, que tem defeitos, né? Só que a gente precisa compreender que o nosso papel não é o de julgar. O nosso papel é o de ser luz e sal na vida das pessoas. Quem é que faz? Aí a pessoa pode perguntar, e quem é que vai julgar que ele está errado? O Espírito Santo faz essa obra. É obra do Espírito, né? Então, não tem por que fazermos guerras, fazermos lutas, brigas, confusões, não é? Ao contrário do ser luz e sal, porque a gente quer ajudar aquela pessoa, né, fazendo julgamentos e condenando ela e as coisas que ela faz, ou pensa, ou o que seja. Tá? Então, nosso papel não é o do Espírito Santo. O Espírito convence, converte e santifica. É ele que faz essa obra. A nossa, não é o de ser luz e o de ser sal com todas as pessoas. Tá? Muito bem, no texto bíblico, vamos aqui para João capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o texto para colocar nos comentários, para facilitar as pessoas a encontrarem, não é, esse nosso momento no culto. Então está aqui o que a gente vai conversar. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Muito bem, bom dia. Irmã Ivete Espíndola, muito bom dia. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto.
Deixe-me ver. Aqui então Jesus fala para... Jesus está conversando com aquela mulher, não é? E Jesus menciona para ela, olha, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando essa orientação para ela, está dizendo isso para ela. Aí ela replica, diz aqui o versículo 25, eu sei que vem o Messias. Tudo isso que você está... Veja só, ela continua não entendendo o que Jesus está falando. E ela está falando com a própria revelação de Deus. A própria revelação de Deus é com quem ela está conversando. E ele, conhecendo muito bem o ser humano, ele está criando, ele está falando da maneira mais simples possível. Da maneira mais fácil possível para ela entender. E ela ainda não entendeu. Isso compreende por que Moisés não entendeu perfeitamente a revelação, não é? E mesmo de um Deus de amor, ele entendeu um Deus de guerra. Dá para compreender? Ela está falando diretamente e especificamente com a maior revelação de Deus, que é o próprio Jesus. E Jesus, naturalmente, está conversando com ela da maneira mais simples, mais descomplicada possível para ela compreender, porque esse é o interesse de Jesus, já que Jesus ama. Jesus não iria amar e, ao mesmo tempo, criar argumentos que prejudicassem o entendimento dela. Pelo contrário, Jesus quer que ela entenda, que ela compreenda, para que ela possa desfrutar melhor disto. E ela não está entendendo. Veja como somos nós diante da revelação de Deus, né? Então a gente compreende por que Moisés falou tudo aquilo e dizendo que foi Deus que mandou, porque é um ser humano como essa mulher e como nós, né? Então, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Messias e Cristo têm um entendimento de enviado, uma pessoa enviada de Deus, tá? Alguém que tem um compromisso com Deus. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Eu sei que isso existe, eu sei que isso vai acontecer. Veja que os samaritanos também acreditavam nisso. E tudo isso baseado lá em Moisés, né? Já que a Bíblia deles era, né, o Pentateuco, eram os 5 primeiros livros de Moisés, né? Então eles compreendiam isso. Eu sei, nós sabemos disso. Esse Messias virá e vai nos orientar tudo. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo, sou esse Messias. Muito provavelmente, ele não está falando isso depois de todas essas... Eu acredito que ele esteja aí repetindo. Gente, eu estou dizendo para você que eu sou essa água. Eu sou esse profeta. Eu sou esse Messias. Entende? Eu estou explicando para você que eu sou essa pessoa enviada de Deus para salvar, para abençoar, não é, todos aqueles que se submeterem a essa vontade de Deus. Eu sou essa pessoa. Tá? Então, o que Jesus está falando aqui no versículo 26 tem a ver com tudo que ele está falando desde o começo. Né? Eu te peço essa água, mas eu sou a água que vai te libertar da sede eterna. Eu sou essa água. Né? Eu estou falando sobre o fato de você ser casada com um homem, com uma pessoa que não é o seu marido. Né? Eu sou essa pessoa que sei disso, né? Eu tenho essa autoridade para conhecer essas coisas. Eu sou esse Messias que você está mencionando aí. Eu sou. Né? Então, isso Jesus já está falando com ela há muito tempo. Tá? Eu gosto muito de lembrar essa experiência dele com essa mulher, nesses momentos, só para a gente poder compreender por que Abraão teve aquela maneira não
compreensiva de conhecer Deus. Foi que uma das coisas de Abraão. Abraão teve acesso à revelação de Deus, e esse mesmo Abraão, veja só, Deus, a revelação de Deus, Deus é amor, ele teve acesso a esse amor, ele conheceu esse amor, mas dentro dos limites de Abraão, dentro do contexto de Abraão, ele compreendeu que Deus disse, vai e mate seu filho. Ele compreendeu isso. Então, a pergunta é, ele compreendeu Deus? Claro que não. A pergunta é, se você quer saber se aquilo Deus falou ou não, pergunte a Jesus. Jesus, você orientaria Abraão a ir matar o filho dele? Você orientaria, Senhor, Abraão a pegar e sacrificar o filho dele? Se o seu Jesus disser sim, eu respeito. Agora, o meu Jesus não orientaria isso. Quem entendeu isso foi Abraão, dentro dos limites humanos de Abraão, dentro dos defeitos humanos de Abraão. Mas Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Não tem nem como mudar. Deus não é um para uma pessoa e outro para outra pessoa. Deus é o mesmo para todas as pessoas, com o mesmo amor, com a mesma determinação, com a mesma orientação, o mesmo, com a mesma ação salvadora, o mesmo, sem mudanças. Né? E o mesmo Deus que é para mim é o mesmo Deus que foi com Adão. Não mudou, é o mesmo. Agora, eu entendi de uma forma e Adão entendeu de outra. Por quê? Humanos, limitados, defeituosos, com problemas sérios. Agora eu vou julgar Adão pelo que ele entendeu errado. E aí Adão fica com a mesma autoridade de me julgar com a maneira errada que eu entendo. Compreende? Graças a Deus, dentro dessa diferença de Adão e a minha diferença em relação a Deus, o Espírito Santo que estava em Adão está em mim, e ele então faz com que, apesar das diferenças, nós tenhamos uma mesma, ele nos leva a uma mesma visão, a uma mesma compreensão. Foi feito um estudo, alguns anos atrás, comparando as doutrinas das religiões. 60% das doutrinas das religiões, elas convergem. Elas se completam, elas são coerentes, elas se concordam. 60%. Todas as religiões que não tiver pelo menos essas 60%, esses 60% de coerência com as outras, o futuro dessas religiões é acabar, é encerrar. Isso não impede que cada religião tenha o seu joio. Não impede. Não impede que cada religião tenha os seus fanáticos, tenha os seus talibãs, tenha os seus exagerados, os seus metidos a religiosos e que no fundo não tem nada a ver com aquela religião. Para defender, veja só, em toda religião tem isso, para defenderem aquela religião, eles agem diferente do que aquela religião ensina. Entende? Toda religião tem isso. O cristianismo não podia ficar de fora. Mas 60% coincide, prega a mesma coisa, amor, respeito, convivência, perdão. Então há uma série de características que todas concordam, 60%. As outras diferenças muitas vezes têm a ver com a compreensão de cada cultura, a compreensão de cada pessoa, a compreensão de cada grupo, porque na mesma cultura pode ter dois grupos, né, de compreensões diferentes, mas as duas concordam em 60% dos seus ensinos, mas criam as diferenças entre elas e vamos brigar não pelos 60% que são coerentes, mas vamos brigar pelas diferenças humanas, né, que a gente cria, que a gente inventa, né, para ser diferente do outro grupo. A religião é uma maravilha na vida das pessoas, mas na mão
de pessoas erradas, ela se torna uma arma, um prejuízo, uma deficiência, né, na relação com as pessoas e com o próprio Deus, e na relação consigo mesmo. Quando Jesus fala lá, se tua mão se escandalizar, corta, né? A pessoa guiada pelo Espírito, né, a pessoa madura, ela compreende perfeitamente aquilo. Mas aquela pessoa que não é, né, aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que quer ser religiosa e não é, mas faz questão de provar para todo mundo que é, ela vai lá e corta a mão, porque ela não é. Porque ela não é, porque se ela fosse, e coerente com os 60% que eu acabei de dizer, ela não conseguiria fazer isso, em qualquer religião do mundo. Entende? Então, eu sou, é a palavra de Jesus, não é? Para aquela mulher. Como eu disse, eu gosto muito de lembrar essa dificuldade dela entender Jesus, para poder eu me colocar no meu lugar e saber que eu também sou assim, né? E olha que ela estava falando diretamente com Jesus, diretamente, pessoalmente, e ela tinha dificuldade de compreender. E nós seres humanos, nós, né, criamos uma arrogância de que, mesmo sem ter esse contato direto com Jesus, a gente compreende perfeitamente tudo e vai brigar. Olha, então, a prova de que a gente não compreende é que a gente vai brigar com os outros porque eles compreendem diferente. Se compreendêssemos realmente a Jesus, a gente não brigaria. Mas quanto mais a gente pensa que compreende, aí a gente vai e briga. Então não compreendeu nada, né? Não compreendeu nada sobre o que Jesus é e o que ele ensina. Muito bem. Vamos aqui para as bem-aventuranças? Vamos conversar um pouquinho sobre bem-aventuranças. Já falamos sobre a primeira mencionada na lista, né, de Jesus, lá em Mateus, capítulo... Irmã Maria Arideia, bom dia. Bom dia. Então, já falamos sobre a primeira, não é? Que os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente conversou no sábado passado. Agora, hoje, a gente vai falar sobre bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, tá? Deixa eu medir aqui meu horário para saber o tempo que eu tenho. Tá bom. Então, vamos aqui. Quando esse texto fala em chorar, né, não está falando de bem-aventurados os meninões, as criancinhas, os adultos crianças, os adultos infantis que vivem chorando, lamuriando, reclamando, murmurando, né, se fazendo de vítima. Não é isso que está sendo falado. Pelo contrário. Né? Quanto mais apegados a Jesus, menos infantis nós somos. Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. Ele não fala somente, ele nos prepara. Né? Ele trabalha o nosso coração para que a gente seja maduro diante das dificuldades. Quando você vê gente que diz acreditar em Deus, né? Acreditar no poder de Deus, que Deus tem o controle de tudo, quando você vê esse pessoal e o tempo todo, qualquer dificuldade, corre para passar 200 horas de oração e pede a todo mundo para orar, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo, quando você vê esse tipo de angústia, é uma demonstração de que a pessoa, na verdade, não confia. Porque quando a gente confia, a gente descansa e até esquece. Ao confiar, a gente chega ao extremo de esquecer. Não fica nessa angústia, nessa luta. Parece que o Deus que a gente diz que tem tudo sob controle, e o Deus poderoso que pode resolver tudo, parece que esse Deus, para aquele caso, ele vai precisar ser empurrado, vai ser necessário pressioná-lo, criar situações para que ele não escape. Então você vai fazer você pede a muita gente para orar, é como se você estivesse colocando ele, encurralando ele. Não é? Está colocando ele ali numa posição que ele não tem para onde correr. Se ele correr para meu lado, está aqui eu pedindo. Se ele correr para o lado de lá, tem outro pedindo.
Isso mostra que não confiamos, não descansamos. Entende? Então, quanto mais você vê esse tipo de religioso chorão, é demonstração de que, na verdade, não está descansado, de que ele não confia realmente em Deus, ele precisa dessa angústia, né? Para poder angustiar Deus também, para Deus resolver o problema dele. Mas não é esse tipo de gente que está sendo mencionado aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, tem a ver aqui com arrependimento, com lamento, tristeza, né? Tristeza pelo que a pessoa é, tristeza pelo que a pessoa faz. Esse é o choro, esse é o lamento, essa é a tristeza. Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu quero o teu perdão, né? Eu sou uma pessoa desprezível, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa que te entristece. Então, esse é o lamento, esse é o choro. Tá? E essas pessoas serão consoladas. Vamos ver alguns aspectos aqui, né? O que é que a gente pode lembrar? Há 2 tipos de arrependimentos operados pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. 2 tipos de arrependimento. Existe o arrependimento em relação ao pecado, ao estado de pecado. É aquele primeiro arrependimento. Por exemplo, Deus me convence pelo Espírito, não é? Essa é uma das ações do Espírito. Ele me convence que eu sou pecador. Eu fico convencido, como todo ser humano é. Tá bom? Todo ser humano está convencido do pecado. Mas uma boa parte desses, não é? Eles então dizem, Senhor, eu não quero isso. Tá bom? Senhor, eu não quero. Eu quero mudança disso, Senhor. Eu não aceito ser desse tipo de maneira para contigo. Tá? Então ele fica ali entristecido. E o Senhor Deus vem e opera o arrependimento na vida dessa pessoa. Ela quer. Deus vai lá, o Espírito vai lá e atua no novo nascimento dessa pessoa. Novo nascimento é esse primeiro arrependimento. Tá bom? Aqui lembra assim, é o novo nascimento operado pelo Espírito. João 3, de 3 a 14. Quando a pessoa é feita nova criatura através da conversão. Então, esse é o primeiro arrependimento. O segundo arrependimento, né, o arrependimento em relação aos pecados cotidianos. Tá? Em relação aos pecados do dia a dia. A Bíblia diz que aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. Todos pecam, todos cometem pecado. Tá? Então, como é que esse arrependimento funciona? E é operado pelo Espírito, né? É a bem-aventurança operada por Deus na vida de uma pessoa. Isso é 1 João, capítulo 3, 9. Aquele que é nascido de Deus não consegue permanecer no pecado, porque a semente de Deus está nele e ele não consegue permanecer no pecado porque é nascido de Deus. Esse é o segundo arrependimento. Tá? Bem-aventurados os que choram, né? Os que têm essa tristeza de estar desobedecendo, de ser contra Deus, de ser desobediente. Os que têm essa tristeza, eles serão consolados, ou seja, o Senhor vai operar neles toda a ajuda necessária para que isso seja mudado na vida deles. Aí tem aqui o seguinte: não conseguimos continuar no pecado porque a semente de Deus está em nós. Cometemos pecados, mas não continuamos nele. Não consegue permanecer no pecado, né? Consolados tem a ver com algumas ações da graça de Deus na vida da gente. Quando fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, esse consolados tem aqui 3 aspectos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, ele, com esses pecados, esses comportamentos, né, pecaminosos cotidianos, eles não ofendem a Deus. Olha, queridos, a única coisa que ofende a Deus, não vamos esquecer disso, porque a gente tem usado essa ideia de que pecado ofende a Deus,
Tá? A gente tem usado isso para fazer julgamentos às pessoas, para condenar as pessoas. Ok? Por que não ofende a Deus? Pergunte a uma mãe, pergunte a um pai, se uma criança, né, de pouca idade, se ela comete determinada coisa, né, contra o pai, contra a mãe, pergunta se aquilo ofende o pai e a mãe. Pergunta. Não ofende, porque é uma criança. Né? A imaturidade daquela pessoa, os pais compreendem. Então não ofende. A mesma coisa é Deus conosco. Deus, quando olha para a gente, ele nos vê imaturos. Quando não somos imaturos, nós temos uma enfermidade mental. Entendeu? Então, Deus se ofender com gente imatura, o que é que pode se esperar de imaturos? De crianças. Então Deus não se ofende. Essas coisas não ofendem a Deus. A única coisa que ofende a Deus, escreve isso aí na sua mão, no seu coração, não esqueça disso. A única coisa que ofende a Deus é a rejeição do convencimento que o Espírito opera na vida da pessoa. É a única coisa, a Bíblia diz que é a única coisa que não tem perdão. É a única coisa. O resto não ofende a Deus. O ateu, por seu ateísmo, não ofende a Deus. Coloca isso no seu coração. Deus ama aquela pessoa. Então, quem ama não se ofende. Pensa aí numa pessoa mais herege, que mais ofende Deus, xinga Deus, fala mal de Deus. Pensa aí numa coisa bem ruim, bem ruim, bem ruim. Pois bem, não ofende a Deus. Deus não é igual a mim e a você, que se ofende com besteira, com tolice, porque são crianças que se ofendem com crianças. Entende? Deus é adulto, digamos assim. Né? Então não se ofende. Deus ama essas pessoas. Tá bom? Então, aquela pessoa, por que é consolado? Porque ele sabe, ele entende que aquilo não ofende a Deus. Segundo, né, tudo perdoado de uma vez lá na cruz, foi tudo perdoado completamente. Eu vou cometer pecados ainda hoje, nesse dia, mas eu sei que esses pecados já foram perdoados na cruz. E quando eu falo isso para as pessoas, eu gosto de lembrar, né, uma senhorinha, né, que algum tempo atrás, ela chegou para mim e disse assim, então quer dizer que o senhor pode fazer o que o senhor quiser? Pode cometer o pecado que quiser? E já sabe que Deus já lhe perdoou? O senhor pode fazer o que o senhor quiser? Eu disse sim, não. Eu disse sim, porque a Bíblia diz que todos os meus pecados já foram perdoados na cruz. Todos. Agora não, porque a Bíblia diz também que aquele que é nascido de Deus não consegue permanecer no pecado. Eu posso até programar, planejar, mas eu não vou conseguir permanecer nele. Entende? Então, isso é consolar o meu coração. Eu sou pecador, eu cometo pecados e até acho, no meu entender, que os meus pecados ofendem, né? Já disse que não ofende, né? Mas os meus pecados são mais grosseiros, digamos assim. São mais grosseiros a Deus do que os pecados das pessoas que não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não são novas criaturas. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho motivos demais para não cometer pecados e cometo. Eu sou mais grosseiro em relação a Deus. Eu preciso mais da misericórdia, da paciência de Deus do que o ímpio. Porque eu tenho a ajuda de Deus para não cometer esses pecados e porque eles não querem, eles não têm. Entende? Então, o que é consolados? Consolados porque mesmo eu sendo isso, entre aspas mesmo, bem grosseiro isso que eu sou,
eu sei que Deus continua me amando, tendo paciência comigo e me confortando. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Entende? Então, é nesse sentido, né, os que choram, é nesse sentido que a Bíblia está mencionando. Como é isso aqui? Deixa eu ver aqui a questão de horário. Era até 8. São 8h06, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre incômodos. O que deveria nos incomodar como cristãos? Agora, no sábado, a gente fala o que deveria nos incomodar como cristãos na nossa proximidade, perto da gente, né? No cotidiano aqui, perto, na minha vizinhança, na minha cidade, na minha região. O que é que deveria me incomodar como cristão? Tá? Aí eu vou mencionar aqui. Não declaramos tolerâncias e amor. Não declaramos. Né? Não declaramos. A gente se cala, se silencia. Né? Tem aqui alguns argumentos que eu vou mencionar agora, né? Nesse momento. Sobre diversidade religiosa, sexual, política e etc. Diversidade. Gente que pensa diferente de mim. Gente que acredita diferente de mim. Gente que tem uma vida de sexualidade diferente de mim. Gente que tem pensamentos de política, economia, o que seja, diferente de mim. Diversidade. Diversidade. Né? Então, nós não temos declarado tolerâncias e amor para com essas pessoas. Diabolizamos tudo e todos que são diferentes de nós. Tudo é diabo. Tudo é filho do cão. Veja a cabeça cristã que a gente tem. Como somos doentes. Nós estamos longe, anos-luz de distância do que realmente é ser um cristão. Né? Então, nós diabolizamos tudo. Né? Tudo que é diferente de mim, tudo que pensa diferente de mim, tudo que age diferente de mim, tudo que, né, seja diferente, se apresente diferente de mim, tudo é do diabo, tudo é do cão, tudo pertence a ele, tudo serve a ele. Só eu é que sou de Deus. Já estou mostrando que não sou de Deus. Fazemos muito isto, até entre nós, em nossas congregações. Chegamos ao ponto, né, de aqueles que são diferentes de nós dentro da nossa convivência religiosa, aqueles que são diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes, que têm comportamentos diferentes, nós diabolizamos eles também. Será que o problema é deles ou é nós que somos o problema? Como vai ser o nosso céu, hein? Todo mundo igualzinho em tudo, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo agindo da mesma forma. Será que esse céuzinho que a gente alimenta na cabeça da gente, será que ele vai ter, né? Eu conheci uma pessoa que eu tinha um respeito muito grande por ele. Ele chegou a acreditar que os crentes deveriam, todo mundo vestir um tipo de mesma roupa com a mesma cor. Não podia ser diferente. Até a roupa tinha que ser igual de todo mundo. Pensa que é diferente da cabecinha da gente? Na maneira como nós julgamos, condenamos, criticamos, reclamamos, não é, das coisas, só porque elas são diferentes da minha maneira de crer, da minha maneira de agir? Né? Deus prefere pessoas, não robôs. Isso diz muito a respeito de diversidade. Lá no céu, as coisas vão ser diferentes também, porque são pessoas. Mesmo lá no céu, nós vamos ser pessoas.
Cada um vai ter um jeito diferente de ser, uma maneira diferente de agir, uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de ser, cada um de nós. Não vai ser igualzinho, todo mundo igualzinho, né? Como a gente imagina que no Japão e na China as coisas são. Todo mundo parecidinho. Não vai ser assim, porque Deus trabalha com pessoas e não com robôs. Entende? É assim que Deus age. Quando não criticamos, não é? Quando nós não agimos contra essas pessoas que são diferentes, nos silenciamos diante daquilo que outros fazem contra eles. Então é outro crime que a gente comete. A gente pode até não sair criticando eles, mas a gente silencia diante dos que agem, tá? Não condenamos nada, não condenamos, nada fazemos, nos mostramos indiferentes. Dá a parecer que gostamos quando os violentos atuam. A gente fica tímido, né? Silêncio. Ali tem um perseguindo, matando, estragando, prejudicando, violentando, não é? Uma outra pessoa porque ele acha que aquele diferente tem que ser exterminado ou perseguido ou o que seja. A gente vê isso, a gente não faz nada, né? A gente fica caladinho. Mas esse silêncio está dizendo o seguinte: opa, que bom que ele está sendo violento contra aquela pessoa. É isso que o nosso silêncio mostra. Isso tem que nos incomodar. O nosso silêncio fala mais alto do que a gente imagina. Não tem um ditado que diz que quem cala consente? É o que a gente está fazendo. Em nome de Jesus, o importante é ir domingo cultuar. Mas durante a semana, sermos indiferentes. Sermos silenciosos, calados. Ou então fazer como tem um pregador aí que tem feito um bocado de tolice, um bocado de bobagem, um bocado de violentices, né, em nome de Jesus. E usando os evangélicos. Eu represento os evangélicos. E está lá botando para quebrar de violência, de fake news, de mentiras, de uma série de coisas, fazendo tudo isso. Aí agora, um juiz lá, parece-me que condenou ele por causa de uma mentira que ele contou na rede social. Sabe o que ele está falando? Isso é perseguição aos evangélicos. Tem isso. Tem essa bandidagem aí agora. Fazem o que querem. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pintam e bordam. Aí quando a justiça vai agir, não, isso aí é contra os evangélicos, porque eu e o que eu faço representa os evangélicos. Isso tem que nos incomodar, porque quando a gente fica em silêncio, a gente apoia, a gente concorda, a gente aplaude. Temos que nos incomodar, temos que sair do silêncio, né? Nós devemos nos incomodar muito com tudo isto como cristãos. Devemos sair do silêncio, devemos falar, devemos declarar, devemos divulgar. O quê? Precisamos dizer ao mundo: respeitamos o direito que todos têm de serem diferentes. Respeitamos. Podemos não concordar, mas respeitamos e vamos brigar pelo direito que eles têm de serem diferentes. E também como queremos ser respeitados em nossa diferença religiosa. Queremos ser respeitados? Então devemos respeitar. Essa é uma orientação de Jesus. Então devemos sair do silêncio. O silêncio tem que nos incomodar. Eu não tenho que brigar nem com um nem com o outro, mas eu tenho que dizer que nós respeitamos as diferenças. Respeitamos como cristãos, como Jesus fez, não é? No seu tempo e com o seu ensino.
Tá bom? Isso tem que nos incomodar, queridos. Isso tem que nos tirar desse marasmo, né? Que é comprometedor, viu? É comprometedor. Não pense que isso está sendo favorável, não. O mundo está vendo que a gente, com o nosso silêncio, a gente está concordando. A gente participa desse tipo de coisa. Tá bom? Vamos para o Facebook. Eu tenho aqui 4 minutos. Vamos ver quanto tempo dá para a gente conversar sobre o Facebook. O que tem lá, né, de postagem para a gente relembrar. Deixa eu colocar aqui nos comentários para ficar fácil as pessoas encontrarem este momento do nosso culto. Está aqui. Deixa eu botar aqui o Facebook. Deixa eu atualizar ele. Deixa eu colocar ele aqui na nossa janela. Pronto, ele está abrindo. Vai começar aqui pelo culto de hoje. Cadê? Está aqui. Nós temos aqui, por enquanto, né? Na curtida deste culto, nós temos Maria Arideia e a Ivete Espíndola, 2 queridas irmãs que sempre estão conosco. Aqui sobre o dia de hoje, nós temos aqui uma quantidade de informações, vai ficar aqui no Facebook, você pode olhar bem depois, mas pelo menos as principais eu vou chamar a atenção aqui. Dia 20 de novembro, dia do esteticista, do auditor interno, do biomédico, do músico evangélico, né? Do profissional liberal universitário, em memória das vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares, e do técnico em contabilidade. É o dia da flora paraibana, lá na Paraíba, né? É o Dia Nacional da Consciência Negra, tá? É o Dia Mundial da Industrialização da África. É o Dia Internacional da Infância. Dia Universal da Criança desde 1997. E da Proclamação dos Direitos da Criança pela ONU, tá bom? Aqui tem esse dia, em 1459, a Guerra das Rosas, 1695, o líder e ativista Zumbi é morto no quilombo dos Palmares, né? Tudo isso, inclusive, foi morto em nome de Jesus, viu? Não esqueça, não devemos nunca esquecer disso. Sempre em nome de Jesus, em nome de Deus. 1807, Guerra Peninsular, e assim por diante. Aqui tem os que nasceram e os que morreram nesse dia. A gente tem a mania de esquecer as motivações religiosas, né, que têm feito tanto mal a esse mundo. A gente lembra dos problemas, né, usa até a questão social, mas a gente esquece de lembrar que, do mesmo jeito que a religião, que religiosos, não a religião, religiosos, né, mataram Jesus, religiosos usam a religião também para cometer outras barbaridades, né? Se mataram Jesus, né? Então o resto é moleza. Aqui tem a entrevista ontem que eu tive com o Jonatas a respeito de família. É um vídeo. Aqui tem outro vídeo sobre um tema cultural. Aqui tem uma chamada para o nosso culto, né? O culto matutino e os vários temas que a gente trabalha nesse culto. Aqui tem o curso de psicanálise. Aqui tem sobre o curso de terapia familiar. E aqui um curso sobre vença a rotina conjugal, tá? Também. Aqui tem um banner sobre igreja é hospital, dando a outra face sempre. Aqui tem um banner que chama para uma série de vídeos, de lives, né, que foram realizados por vários teólogos, né? Aqui está, de outubro de 2018 até março de 2020. Então, muita gente boa participou dessas lives, né? Aqui tem sobre a plataforma do Psicalme
E aqui tem uma lista de artigos que escrevemos para uma página de notícias aqui da cidade. E aqui tem as curtidas do culto de ontem. Maria Arideia e Marcos Brandão. Esses queridos curtiram o culto de ontem, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu tiro o Facebook e nós vamos para o nosso momento de oração. A nossa oração... Cadê? Saiu não? O Facebook saiu. A nossa oração é um poema, né? Como temos feito ultimamente. E ela diz, vamos fazer a leitura e ela tem a ver com a oração que fazemos agora para o nosso Deus. Querido Senhor, nosso Deus, te exaltamos com grande alegria do nosso coração, por mais um culto que a ti prestamos nesta manhã, pela oportunidade que temos de te conhecer melhor, de conhecer a tua revelação de amor maior, de termos esse desejo de viver ao teu redor, ou de viver-te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos, que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências, que são terríveis até contra nós, até contra ti, contra tuas vontades, contra teu amor. Prepotências malignas que muito te entristecem, Senhor. Imploramos, com nosso desejo de te agradar, como sendo este o maior anseio do nosso coração, que sejamos como Jesus e sua misericórdia, aceitando as pessoas exatamente como elas são. Que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que a outra face sempre dar, mesmo que tenhamos que uma segunda milha ter que andar, que tenhamos prazer de pagar o preço que for para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a ti, a tua vontade e o teu imenso amor. Senhor Deus, nos faça incomodados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos, dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e fiquemos como Jesus ao lado da prostituta, dos rejeitados e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas. Todos que sofrem até com os que usam o teu nome para agirem com preconceitos e intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração, tá bom? A nossa oração ao Senhor. Os lembretes que temos é que na descrição deste vídeo você tem aí o link número 2, que lembra que hoje à noite vamos ter uma entrevista com o Adson a respeito de família, tá? Hoje à noite, no Instagram, 19 horas. No link 13, 14 e 15 você tem 3 cursos, né, que seria interessante você dar uma olhada. E amanhã, domingo, nós temos vamos falar sobre a casa de apoio e a celebração da ceia, tá? Aqui tem sobre o projeto Atendimentos Sociais. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o seu passado. Numerar os momentos bons e maus do seu passado. Isso vai fazer muito bem a você, tá? E na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente vai, vou colocar aqui uma musiquinha, a gente vai se despedindo, né? E que hoje seja um dia maravilhoso para você e todos ao seu redor, tá bom? Então, até mais, Deus abençoe.